Olá, estudante. Então, esse é o primeiro vídeo, né, de uma sequência de 3, para que a gente converse um pouco sobre a pré-história, né? E esse primeiro vai focar principalmente no período paleolítico, né? Bom, aqui a gente tem, inicialmente, né, uma linha do tempo, e aí o que eu gostaria que a gente observasse nessa imagem, não é? Que nós vamos começar a falar de um período que nós chamamos de Paleolítico Superior, né? Mas é importante observar que o Paleolítico ele não se inicia nesse momento, não é? Então o Paleolítico vem aí, não é? Então a gente tem Paleolítico Inferior, Paleolítico Médio, mas para nós, né, por que interessa esse momento especificamente do Paleolítico Superior? Porque é o momento, né, das grandes representações que nós chamamos de pintura rupestre, né, arte rupestre ou simplesmente grafismo rupestre, né? Então, o que a gente observa, não é? É que esse tipo de representação, não é? Ela vai ser presente, né, ela vai estar presente em todos os continentes, né? Há uma ideia de que ela está diretamente relacionada à arte e à magia, né? E há uma característica, né, desse homem, que é o Sapiens Sapiens, de que ele é especialmente, né, ou principalmente, caçador e coletor. Então vamos seguir aqui e nós vamos ver algumas imagens. Essa primeira imagem é uma imagem da caverna de Lascaux, que fica na França, e que se acredita que foi bastante ocupada, né, em cerca de 15 mil anos atrás, aonde a gente tem aí, não é, um grande salão, onde nós temos também chamado de Salão dos Touros, né. Essa primeira imagem, ela é interessante porque a gente tem uma figura humana, e essa figura humana nos dá a escala, não é, desse grande salão, e coloca para nós um pouco na dimensão aí do que a gente consegue observar, aonde essas grandes representações estão realizadas. Então, primeira coisa que a gente consegue observar é que essas representações, elas não são realizadas na altura, numa altura fácil, né, de fácil alcance para uma pessoa de estatura mediana, né? Então ela não está na altura que o nosso braço alcança facilmente. O que a gente observa, né? Essas pinturas, elas ocupam principalmente a área do teto, né? E aí já coloca uma série de questões para nós, né? Então, primeira questão que a gente precisa observar é: para se realizar essas pinturas, foi preciso desenvolver algum tipo, não é, de estrutura que permitisse alcançar esses espaços, né? Outra questão que é importante a gente estar observando é o tamanho, né, em que essas figuras foram realizadas. Então é importante a gente observar que elas estão numa escala próxima ao real ou até um pouco maior que o real, né? A gente vai aqui para uma segunda imagem, onde a gente vai ver um detalhe, né, dessa mesma sala, que é chamada Sala dos Touros, da mesma caverna de Lascaux. E aí outra coisa importante para a gente observar é que a gente tem, né, olha que interessante, o touro, ele está desenhado com uma linha de contorno preta, né? E ao lado aqui a gente está vendo outras figuras, né, inclusive aqui embaixo, né, uma figura de um cavalo, um outro animal, aqui, né, uma figura de um outro animal com uma galhada, assim, bem representada, com bastante destaque. E o que a gente observa, não é? Então, se o touro é representado através de uma linha de contorno, por sua vez, o cavalo, não é, e esta figura aqui ao lado, eles já são representados por preenchimento, não é? Eles não têm apenas uma linha de contorno, mas eles têm toda a sua área preenchida. Por sua vez, a gente observa também que a maneira de preenchimento, não é, entre o cavalo e o que seria aqui essa figura com essa galhada, ela também é diferente, não é? Não só diferente na cor, como uma diferença em relação ao preenchimento. Eu vou seguir aqui mais uma imagem, não é? E aí foca um desses touros, né? E aí tem aqui também um javali sobreposto em relação a esse touro, que é um outro detalhe para nós observarmos, né? Então, apesar de existir
todo um cuidado em representar esse touro, não é? Em relação à sua dimensão, em relação à proporção entre a cabeça, não é, e o corpo, em relação aos detalhes como os chifres, o olho, as patas. Também é importante observar que as patas são representadas de tal forma que elas estão afastadas entre si, não é? Uma delas mais erguida do que a outra, indicando como que se o animal estivesse em movimento, não é? Então, apesar de todo esse detalhamento, a gente vê que esse touro está sobrepondo uma outra figura que tinha sido igualmente detalhada, apesar da técnica diferente, o touro por linha de contorno e esse que parece aqui um javali, não é, por preenchimento da área interna, a gente observa a mesma coisa, não é? Proporção de corpo, detalhes de cabeça, patas separadas, levemente erguidas para dar a sensação de movimento, não é? Então, apesar de todo o cuidado na representação do animal, uma ocupação seguinte realiza a sua imagem sobre a imagem do animal anterior. Bom, por essas observações que eu fiz até aqui, o que a gente consegue dizer, né? O que é que se deduziu a partir delas? Então, se deduz que para esse Homo sapiens, né, realizar essas pinturas rupestres tinha uma dimensão de importância dentro do grupo. Quer dizer, elas não foram feitas simplesmente, não é, porque havia tempo ocioso, né? Isso não existe se a gente pensar no que é essa dimensão do viver na pré-história. Também muito difícil crer que foi apenas por uma questão de prazer estético, não é, de gosto, de um certo desfrutar, não é, do prazer de realizar ou de ver as representações. A vida na pré-história nesse momento é muito dura. O homem pré-histórico nesse momento é caçador e coletor, né? Significa que ele tem de caminhar atrás das manadas para poder caçar, passando pouco tempo fixo em regiões onde ele vai procurar abrigo, nesse caso na caverna. Então, o que a gente deduz? Ele precisou construir andaimes, ou algo próximo a isso. Ele precisou aprender a fabricar tintas, ele precisou aprender a fabricar instrumentos para aplicar essa tinta sobre a parede. E mais que isso, ele desenvolveu estilos diferentes de pintura que corresponderam, aí sim, não é, ao sentido tanto estético, né, ao gosto, à necessidade de representação de cada um desses períodos. E por tudo isso, a gente tem uma dedução, então, de que há uma importância social para a realização dessas pinturas rupestres, né? Mas, por outro lado, essa sobreposição, né, tem uma grande importância, mas tem importância enquanto o grupo está ali dentro da caverna, ocupando e realizando essas pinturas, porque depois que o grupo vai embora e outro grupo vem e realiza novas pinturas, ele não vê problema em realizar essa nova pintura sobre uma pintura que já havia ali. Então, observem que a gente vai tentando deduzir elementos a partir daquilo que é possível observar, investigar, né? Por quê? Tomando assim uma licença de fazer uma brincadeira, não é? Porque não tem legenda, né? Se trata de pré-história, isto é, uma história que é produzida sem o uso de escrita, quer dizer, não há uma escrita nesse momento, né? Esse Homo sapiens sapiens não deixou para nós nenhum registro explicando do porquê ele realizou essas representações. Então, somos nós, não é, que precisamos hoje tentar deduzir, não é, por que elas foram realizadas. Então, vamos seguir aqui mais um pouco e ver outros detalhes que nos fazem inferir, que nos fazem aí tentar compreender e criar hipóteses do porquê realizar essas representações. Então, aqui a gente está vendo uma figura de um cavalo bem interessante, inclusive porque ela usa, né, de duas técnicas de representação diferentes, parte dele em
linhas de contorno, parte dele com preenchimento, mas tem uma novidade aqui que a gente não viu nas imagens anteriores, que é a presença, não é, desses sinais ou desses grafismos aqui, ó, bem central, a gente tem um lateral e na parte superior do cavalo, né? Então, eu pergunto aí para você que está, né, ouvindo essa videoaula, assistindo aqui, o que lhe parece, né? O que você imagina que seriam esses grafismos, né? Então, olhando assim, a coisa que mais tem chamado a atenção, ou que mais tem sido usado para pensar nesses grafismos, é a ideia, não é, de flechas ou de armadilhas, né? Então, qual é a outra questão que se levanta? Então, é um animal que é representado num tamanho natural ou até maior que o natural, com uma proporção, não é, muito próxima a que um animal teria, com uma ideia de movimento pelo uso, não é, das patas aqui separadas entre si, e ainda com características de que possivelmente, não é, houve uma prática de caça desse animal. Um outro detalhe interessante é que em algumas cavernas, essa área, né, maior do animal, né, de maior protuberância, ela é encaixada numa área da parede que já tem, né, da parede da caverna, que já tem uma maior protuberância. E aí a gente percebe então que também não é muito aleatória a escolha da colocação, né, do corpo desse animal, existe todo um estudo, toda uma preocupação. E essa é outra questão para a gente pensar, não é? Se eu pedisse a você que está assistindo aqui, que nesse momento, né, desenhasse de memória um animal, né, como um bisonte, por exemplo, né, você desenharia? Com todos os detalhes, proporção, né, entre corpo, cabeça, patas, rabo, né, disposição da área de maior concentração de pelos, por exemplo, né? Por que eu falei do bisonte? Porque logo nós vamos ver a imagem de um bisonte e porque não é um animal recorrente no nosso dia a dia, né? Eu acho que você talvez tivesse dificuldade. No que eu quero chamar a atenção com essa observação, né? É que dificilmente alguém que não conhecesse muito bem esses animais desenharia esses animais da forma como eles estão representados, né? Então isso mostra uma proximidade desses que nós chamamos de artistas, né, pré-históricos, com esses animais. E também, se eu pedisse a você nesse instante que desenhasse, não é, talvez você sentisse grande dificuldade e pensasse, bom, por onde eu vou começar, não é? O que eu desenho primeiro? Eu faço corpo, cabeça, patas. Por que essa observação é importante? Para você compreender que esse artista, ele treinou em algum momento para desenhar assim. Ninguém desenha com essa leveza, com essa destreza, não é? A gente observa que é uma linha feita com muita segurança, com muita agilidade. Ninguém desenha assim, se não passou por um processo de aprendizado do desenho, né? Se não tem uma aproximação muito grande com esse processo do desenhar. Então, por todas essas características, não é, que eu venho chamando a atenção desde o início, a gente observa que essas pinturas rupestres, não é, elas foram praticadas com uma consciência e com de querer fazer, quer dizer, elas não foram feitas por acaso. Ninguém faz uma pintura como essa, né, fazendo uma licença de fazer uma brincadeira, né, porque levantou de manhã e falou, vou desenhar um cavalo. Não, mas há um longo processo de aprendizado e certamente há um valor social para essas representações, né. E aqui está o nosso bisonte, né. Já é uma outra caverna, a gente está agora um bisonte da caverna de Nyon, na França também, né? E eu acho esse bisonte particularmente extraordinário, de uma beleza, né? Todo o detalhamento que ele tem, a forma como a cabeça está levemente virada para que ela se volte na direção do observador, todo o trabalho da pelagem, dos chifres, né? E aqui ainda mais do que nas anteriores, não é? Esse elemento central aqui nos lembra muito essa flecha, né?
Então, vou mostrar a vocês que, além da pintura, que podia ser realizada pelo processo, né, linear, de contorno ou de preenchimento, há algumas representações feitas arranhando a superfície, né, da parede da caverna, que é uma forma de gravar, né, de gravura aí pré-histórica. E agora vamos conversar um pouquinho sobre as hipóteses, né? Do porquê fazer, quer dizer, o como a gente já conversou bastante, né, assim, toda essa especulação, né, da necessidade de construir estruturas para chegar até as áreas aonde se desejava fazer. Já conversamos um pouco também sobre a necessidade de fabricação de tintas. A gente poderia acrescentar, eu vou só retornar um pouco aqui nessa imagem para acrescentar que as cores, né, o preto principalmente feito com a fuligem, né, de madeira ou ossos queimados, os tons terrosos usando principalmente, não é, dos óxidos, né, o óxido de ferro presente aí nas areias avermelhadas, na argila avermelhada, vai ser muito utilizado. Mas esses óxidos e esse carvão, né, eles precisavam ser misturados a algum tipo de aglutinante, isso é uma cola, para dar a esse pó uma resistência e uma durabilidade maior, que nesse momento se acredita, né, pelas pesquisas com a partir dessas representações rupestres, se acredita que o que era mais utilizado era a própria gordura de animais, né? Então, essa forma de arte chamada de rupestre, a gente já falou um pouco, né, sobre como ela era realizada, mas agora a gente está se dedicando um pouco a falar aqui talvez dos porquês, né, dela ser realizada. Então, a arte rupestre é a arte feita sobre as rochas, né? Pode ser externa ou interna às cavernas, não é chamada de rupestre só a arte feita no interior das cavernas, se for no exterior também sobre as rochas, também é chamada de rupestre. E aí nós temos algumas possibilidades, né? Algumas teorias que vão sendo levantadas ao longo do tempo e que a história da arte se dedicou aí a pensar, a registrar. Eu vou trazer algumas hipóteses, sempre lembrando que são hipóteses e que são sempre provisórias, né? A gente não tem nenhuma garantia que daqui 500 anos as hipóteses, né, tenham sido refutadas e que outras hipóteses tenham surgido no lugar, né? Mas a mais tradicional, né, que vai remontar aí a um teórico que foi muito importante no Brasil, que seu trabalho foi traduzido, é o Arnold Hauser, né, que vai trazer a ideia de que essa representação rupestre ela é realizada dentro da caverna durante um ritual mágico, né? E aí é quase que um consenso até hoje essa ideia de ritual, né? Onde há alguém especificamente responsável por essa representação, que é chamado de xamã, né? Alguém que conhece o processo do desenho, mas mais do que isso, é alguém que conduz essa cerimônia ritual, e que essa cerimônia ritual envolve representação dos animais de maneira naturalista, isto é, de tal forma que os aproxima, não é, daquilo que se vê na natureza, mas que algum tipo de caça ritual aconteceria a esses animais. E aí a teoria tenta pensar que nesse momento do ritual em que esses animais estão grafados na caverna, né, nos seus tetos, e que a cerimônia está acontecendo, o animal não é apenas uma representação, quer dizer, ele é o próprio animal que está ali presente. Eu vou tentar explicar isso fazendo um paralelo aí com a cultura indígena do Alto Xingu no Brasil, fica na região da Amazônia, com uma cerimônia que se chama Quarupi, né, que eu acho que muitos já devem ter ouvido falar. Durante o período do Quarupi, os sacerdotes, xamãs, na verdade, das tribos que vivem, né, de forma tradicional, vão à floresta, escolhem um tronco. Esse tronco é cortado, trazido para dentro da aldeia, se forma um grande círculo com esses troncos, e os troncos são descascados e pintados com as
os desenhos, não é, que estão ligados à pintura corporal indígena, né, ao grafismo corporal indígena. E durante a cerimônia, esses troncos são os antepassados, quer dizer, não representam os antepassados, mas o tronco que tem, né, esse desenho próprio que é usado sobre o corpo, naquele momento do ritual ele é. Né? Então é a diferença entre ser, né, e representar. Acabou o ritual, né, acaba esse estar presente, já não existe mais. Então, trazendo aqui de volta para a questão da cerimônia mágica ou ritualística aqui da pré-história, da arte rupestre, a ideia inicial é que durante, então, esse ritual, os animais estão presentes dentro da caverna e são caçados. Se a gente imaginar que essas pinturas são feitas no fundo de cavernas escuras, iluminadas pelo fogo, o fogo tem uma luz que tem um certo movimento, que os animais têm um certo volume e que estão representados de tal forma com as patas, né, afastadas, e com uma série de linhas bastante curvas, né? A sensação do movimento do animal, quer dizer, a sensação do animal estar vivo, não é nada de se estranhar, né? E eu sempre faço em aula um exercício, uma sensibilização, uma brincadeira mesmo, né? De pedir às pessoas que imaginem algumas questões, eu vou fazer aqui também, só vou seguir para a imagem seguinte, né, que nós já vimos, que é Nyo. E às vezes a gente se pergunta, né, puxa, mas será, quer dizer, fazer uma imagem e acreditar, né, que durante a cerimônia o animal está ali presente, né, a imagem tem tanto poder assim sobre nós? Bom, eu vou fazer uma brincadeira que mostra que tem poder sobre nós até hoje, né, e que deve ter tido ainda mais poder nesse momento da pré-história, né. Eu vou pedir a quem está vendo essa videoaula que imagine uma fotografia de alguém muito amado, né, alguém muito amado de verdade, não uma coisa passageira, mas alguém que você entende que é extremamente importante na sua vida e que você visualize essa fotografia, né, dessa pessoa, e que você sinta, né, esse calor, né, esse afeto que emana para você. Agora eu quero que você imagine que você vai até a cozinha da sua casa, abre a gaveta, pega aquela faca que você usa no dia do churrasco, né? E que você se imagine acertando essa imagem dessa pessoa que você ama com a faca de churrasco da sua cozinha, né? Você faria isso? Eu costumo, quando em sala de aula, eu costumo ver as caras, né, das pessoas, dos alunos, e fica todo mundo assim muito abalado em perceber que não faria. Eu também não faria. Eu sempre, claro, eu faço a brincadeira, mas é óbvio que eu sei que eu mesma fico abalada com isso e que é muito difícil de pensar essa situação. Então vejam, nós sabemos claramente que nada vai acontecer com a pessoa que nós amamos se nós cortamos, mas a primeira coisa que alguém faz quando rompe um relacionamento, o que é, né? Pega as fotografias e corta todas elas, tal, pica e joga fora. Por quê? Porque há um simbolismo, né? Há um ritual nessa destruição da imagem, né? Então, se isso serve ainda para nós, que vivenciamos todo tipo de imagem, inclusive virtual, né? Cinema e etc., imagine o que era essa representação naturalista, dentro de uma caverna iluminada pelo fogo, com movimento para essas sociedades. Tá? Bom, então, mas por quê? Né? Quer dizer, por que caçar o animal ritualisticamente? Porque de alguma maneira isso fazia crer que ao final dessa cerimônia, quando o grupo saísse para caçar, né, a caça estaria garantida. Né? É como se de alguma maneira esse espírito animal tivesse sido apreendido
Então isso dava coragem, né? Isso dava espírito coletivo de grupo, porque é importante a gente compreender que a caça nesse momento ela acontece a partir da divisão de ações e de espírito de grupo, onde todos são absolutamente importantes. Então era muito importante fortalecer esse espírito de grupo para que a caça acontecesse a contento, né? Então esse apreender do espírito animal é a teoria mais tradicional, né, e aceita em grande parte até os dias de hoje. Mas a partir disso foram acontecendo aí algumas, né, propostas de outras possibilidades, né? Então eu vou apenas enumerar isso. A gente tem no nosso material aí algumas outras possibilidades, né? Outra possibilidade é a gente pensar num ritual de iniciação, como a gente também vê presente em sociedades tradicionais, como nos índios que eu já citei, né, do Alto Xingu, que numa determinada época em que o menino vai se tornar também caçador, né, ele passa por uma série de provas, não é, quase que ensaiando aí essa nova atividade. É possível que essas imagens sejam rituais, onde os animais têm um certo poder mágico e estão ali presentes e passam por um ritual de caça como um ritual de iniciação, né? E mais recentemente tem duas teorias também que se fortaleceram bastante. Uma delas fala da demarcação de territórios, né, e faz até uma comparação, né, entre os atuais times de futebol, quer dizer, quando cada time de futebol tem a sua bandeira, o seu hino, e isso fortalece o grupo, traz uma ideia de identidade. E eu já brinco muito em aula essa ideia de quando a gente vê pessoas que nunca se viram, quando estão com a camisa do mesmo time, um passa pelo outro e faz um aceno, não é? Dá um sorriso, como quem diz, não, nós estamos do mesmo lado. As mesmas pessoas, se encontrarem no outro dia que não estiverem usando a camisa do mesmo time, vão passar uma pela outra e mal vão olhar, né, uma para a outra. Mas como essa ideia de marca, né, de grupo, como ela é importante hoje, né, e imagina no período da pré-história o quanto isso não seria importante. Então essa ideia de marcar um lugar, de marcar um território, não é, de identificar um determinado grupo através de certos animais que a gente observa que são típicos de um grupo, mas não são de outro, por exemplo, né, são importantes. E aí uma última hipótese que não esgotam as hipóteses, mas que eu acho que é interessante da gente conhecer, é uma hipótese que entende que há a possibilidade de que essas cerimônias mágicas, onde o animal está presente e passa pelo processo, né, de caça, elas remetem aos mitos de origem desses grupos. E ela surgiu muito em função de ter se observado que nas fogueiras que são encontradas, né, nas escavações arqueológicas realizadas dentro de muitas dessas cavernas, os animais que eram consumidos, né, na rotina alimentar desses grupos de sapiens sapiens não são exatamente os animais que estão pintados nas cavernas, né? Havia uma alimentação muito mais ligada a animais menores e de mais fácil caça no dia a dia do que esses grandes animais, touros, bisontes e cavalos. E que haveria aí uma ligação muito forte ainda entre o homem e a natureza, né? Nós ainda não teríamos rompido com a ideia de que homens e cultura estão em oposição à natureza, né, que é o que nós chamamos de dualismo, né, em relação, né, a homem e Deus, quer dizer, essas separações, e o homem estaria de tal maneira ainda integrado à natureza que o seu mito de origem também estaria integrado à história, né, e às narrativas criadas em torno dessa relação da caça e desses animais. E cada grupo teria aí a sua forma de narrar, né, e também
cerimônia dos mitos, narrando os mitos de origem, recontando os mitos de origem, teria também uma imensa importância para fortalecer o grupo. As pesquisas antropológicas, né, reforçam a ideia de que não há nenhum grupo que tenha sido pesquisado e que tenha vivido de maneira tradicional, quando foi pesquisado, que não tivesse um mito de origem, né? Um só não, mas que não tivesse mitos de origem, porque esses mitos respondem àquelas perguntas que nos acompanham até hoje, né? Quem nós somos, de onde nós viemos, o que é que nós estamos fazendo aqui, e talvez a principal pergunta de todas, não é, que nos acompanha muito próximo, muito diretamente, é o que é que nos acontece depois da morte, né? Que é uma pergunta que a gente não gosta de se fazer, mas provavelmente desde que a nossa mente foi capaz de formular, não é, pensamentos e relações a partir da própria existência, foi com certeza a primeira pergunta que nós fizemos, né? Então aqui é Altamira, né, que fica na Espanha. E essa caverna é interessante porque ela traz algumas outras questões para nós. Bom, na verdade, a ocupação de Altamira, ela data de cerca de 18.000, né, antes de Cristo, 18.000 anos atrás. E o que nós estamos vendo nessa imagem é a inauguração de uma caverna, né, ao lado da caverna original, mas que foi produzida, né, exatamente, né, a semelhança da caverna original, né, é o momento da inauguração. Por que isso, né? Porque depois que a caverna foi descoberta e passou a se fazer visitação turística e etc., ela começa a sofrer um desgaste imenso, né? Então essa imagem ela é interessante porque ela mostra que na representação, na parte superior, o quão profunda é a caverna, né, e o quanto, né, ela é ocupada por essas pinturas rupestres. Então aqui desde a entrada até, né, a sua profundidade aqui mais, né, reconhecível, e a figura de baixo é uma representação do teto, né, da disposição dos vários animais que ocupam o teto. Ela é conhecida, né, como a Cistina da pré-história, justamente pela essa intensa ocupação do teto, né, fazendo aí um paralelo com a Capela Sistina, que é talvez o teto mais famoso que a gente conhece. E aqui alguns detalhes, né, dessa nova caverna de Altamira, que é aberta à visitação turística, né? Então traz para nós, não é, o desafio da preservação, que é uma coisa que a gente, né, começa a conversar desde o começo, né, desde o início das aulas de História da Arte. Ao mesmo tempo que a gente está falando de História da Arte, História da Arquitetura, a gente também vai falando das dificuldades, dos desafios, né, e das formas de pensar que acompanham aí a preservação, né? Então a gente consegue observar mais uma vez, né, as diferenças de cores, e aqui em Altamira fica mais evidente ainda. Eu vou voltar no anterior, que acho que dá para perceber aqui como o animal está encaixado na área de maior protuberância, né, do teto da caverna. Bom, uma coisa que a gente observa também, que é muito curiosa nessa pintura rupestre desse primeiro período do Paleolítico, que vai aí, não é, cerca de 15.000 a.C., variando um pouco dependendo da localidade, é que nós vimos muitos animais, diferentes animais, mas tem uma coisa que nós não vimos, não é? E que você, a essa altura, já está bastante, né, ciente, né? Que é figura humana, tá? Em Lascaux existe uma única figura humana no fundo de um poço, e ainda assim ela não é uma figura totalmente humana. Ela parece ter uma cabeça de pássaro e um corpo humano bem simplificado, muito diferente de tudo mais que está representado na caverna, mas no mais a gente não tem figuras humanas, né? A gente tem sempre figuras de animais. Mas nós nos deparamos com uma coisa como essa, né, que é a Altamira, que também é uma parede recoberta de mãos humanas, né? E aí uma série de outras perguntas se lança para nós, né? Se não se fazia o desenho da figura humana, por
que, né, soprar pigmento em torno da mão e deixar um registro da mão humana, né? E aí também se levanta uma série de outras hipóteses, né? Essa necessidade da representação quase que de uma assinatura, não é? De uma presença, de uma identidade do grupo, mas também se aventa outras, né? O prazer, quem tem criança por perto já viu que uma das primeiras coisas que a criança faz quando ela começa a ter acesso, né, a tintas, ela pinta a mão e carimba, ou ela pinta em torno da mão, para deixar essa marca, né? E isso é um gesto que causa um profundo prazer, porque é uma descoberta de que eu estou no mundo, né? Eu deixo uma marca no mundo, o meu corpo ocupa um lugar no mundo. Então a gente levanta uma série de hipóteses também, mas sempre hipóteses, né? A gente não tem, como eu já brinquei no começo, não tem legenda, né? Não foi deixado nada dizendo, né, as razões de fazer, mas a gente segue pensando e nada garante, né, que daqui 500 mil anos, se essas, né, pinturas sobreviverem, a gente deseja que assim seja, que a gente consiga formular outras hipóteses, né? Bom, além de pinturas, além de grafismos, também há algumas esculturas, né? Nesse caso também em Altamira, a gente tem esse conjunto, que é na própria parede da caverna, né, com uma área mais argilosa, e nós não temos uma explicação definitiva, não é, do porquê das esculturas serem em menor número do que as pinturas. Pode ser por uma questão técnica, né? Pode ser que tenham sido menos preservadas, né? Que tenham existido em quantidade muito maior, mas que não tenham chegado até nós, que tenham sofrido mais com o desgaste. Mas há um conjunto, né, mais expressivo, vamos dizer assim, de pinturas e grafias, mas também há uma presença de esculturas com as mesmas características naturalistas, de proporção de corpo, chifres, pelagem, e com a mesma preocupação de criar a forma de tal maneira que usa da linha curva e da disposição das patas para nos dar a ideia de movimento. Bom, e se a gente não tem figuras humanas, não é, representadas em grande quantidade, surpreende que a gente tem pequenas esculturas, pequenas figuras, que nós temos muitas dúvidas, não é, sobre por que eram realizadas, como eram utilizadas. Essa que vocês estão vendo, que é a primeira, nós vamos ver uma sequência, é chamada de Vênus Tantã. Ela foi encontrada no Marrocos, ela é datada de cerca de 300 mil anos atrás. Bom, essa é bastante polêmica, não há um consenso de que ela é uma produção humana. Há quem diga que ela é apenas uma pedra que parece ter uma forma humana. Outros defendem que não, quer dizer, que houve uma intervenção de algum tipo de instrumento para deixá-la nesse formato. Eu não vou, né, defender nenhuma posição nem outra, mas quero chamar a atenção desse nome que é utilizado, que é Vênus, né, que a gente vai perceber que em toda a sequência esse nome vai ser adotado, né, para todas essas figuras. Vênus é uma figura da mitologia grega, né, na verdade no seu nome, né, romano, Afrodite no nome grego, Vênus no nome romano, mas ela representa uma relação muito direta com o feminino, né? E é por essa relação com o feminino que esse nome, sempre pensando que somos nós que olhamos para o passado, né, e nominamos, e aí que passa a se nominar então essas estatuetas como Vênus. E a gente vai ver aqui uma sequência, né? A próxima, essa sim é reconhecidamente a mais antiga que nós conhecemos, a Vênus de Hohlefels, foi encontrada na Alemanha, ela tem cerca de 35 mil anos. E o que a gente observa, né, nessa figura é que é uma figura com os seios, né, bem destacados, o púbis também bastante destacado, o quadril. Não deixa nenhuma dúvida, né, de que se trata de uma figura feminina. A
gente vai ver a próxima, né, a Vênus Vestonice, Doni Vestonice, que foi encontrada na República Tcheca. Ela tem cerca de 29 mil anos, e apesar de ter características estéticas, isto é, como a forma é realizada da anterior, que é a Hohlefels, elas têm uma coisa semelhante, né? E também está muito fácil de perceber o que elas têm de semelhante, quer dizer, os seios bem protuberantes, quadril, né, bem protuberantes, o pubis acentuado. A próxima, né, L'Espugne, foi encontrada na França há cerca de 26 mil anos, mesma coisa, né? Apesar de ser realizada, né, com formas arredondadas, muito particulares, mas ela também apresenta, né, essa mesma característica de buscar chamar a atenção para esses atributos femininos. Ninguém fica com dúvida, né, de que se tratam de figuras femininas, pela questão do quadril, dos seios, do pubis. Willendorf, que foi encontrada na Áustria, né, cerca de 24 mil anos. Você observou que todas elas são chamadas de Vênus, né, e que, mais uma vez, apesar das identidades formais, né, de cada uma delas, quer dizer, de cada uma delas ter características muito próprias em relação à sua confecção, todas têm os atributos femininos, não é, muito bem definidos. E aqui também Lausel, né, na França. Lausel é a única delas que não é datada, né, assim, não tem uma datação nem mesmo aproximada, porque essa datação ela é feita especialmente pela técnica do carbono 14, e essa Vênus de Lausel ela apresenta algumas características de que dificultam essa datação. Mas ela tem uma coisa que a diferencia das anteriores, né? Então ela tem suas características formais próprias, ela tem uma coisa em comum, né, que são os atributos femininos, mas essa é a única que traz um chifre, né, na mão, é como se ela estivesse utilizando esse chifre de alguma maneira. E aí também, de novo, a gente só pode levantar hipóteses, né? Se ela está bebendo alguma beberagem, né? Ou se ela está servindo a outros com essa beberagem. Bom, mais uma vez, né, a gente vai, a partir do que a gente consegue observar, levantando, né, aspectos para depois poder pensar numa teoria que explique, sempre lembrando que essas teorias são provisórias, né? Nada garante que elas não vão ser refutadas ou talvez, né, afirmadas, ou que surjam novas teorias. Bom, mas a coisa que ficou clara, né, quer dizer, são figuras femininas. Então, até um certo momento se fazem pouquíssimas figuras humanas, em pintura quase nenhuma, né? As que são feitas são estatuetas ou relevos, e quando são realizadas são figuras femininas, né? Então a pergunta é por quê, para quê? A pergunta não, as perguntas, né? Bom, pela definição de figuras femininas, pela caracterização dos atributos femininos, se entende, né, ou se formula a hipótese que são figuras ligadas ao culto da fertilidade. Mas há muitas perguntas sem resposta, né? São divindades femininas? São sacerdotisas femininas, né? Para que essas imagens eram utilizadas? Em que tipo de ritual elas eram utilizadas? Quer dizer, elas estão ligadas à fertilidade das mulheres do grupo, elas estão ligadas à fertilidade dos animais, e há algumas teorias que enfatizam que estão ligadas à própria fertilidade da natureza, né? Para o homem pré-histórico, é muito importante que a natureza seja fértil, né? Que os animais se reproduzam, que as manadas sejam grandes e fortes, que os frutos, né, estejam presentes dentro de cada estação do ano, que as intempéries não sejam em demasia castigantes, não é? Para dificultar ainda mais a vida nessa pré-história. Então, essa relação com a natureza e esse estabelecer, não é, de figuras que vão representar como o ser humano começa a organizar, né, a sua relação simbólica de culto e de atribuir valores
talvez sagrados, não é? Ou que mais tarde vão se estabelecer como religiosos ou espirituais, começa ainda aqui na pré-história, não é? Essa relação simbólica, não é? De vivenciar uma experiência na natureza, mas repensar essa experiência através da representação, mas essa representação como algo presente dentro da vida do grupo, dentro de uma cerimônia religiosa, diferente do que a gente pensa a representação artística hoje, né? Onde a representação artística ela é algo que parece estar, né, à deriva ou fora da vida social, né? Algo como um adorno, né? Não é o que acontece aqui. A representação, ela é parte integrante da organização do grupo, é parte integrante das relações sociais que o grupo está construindo em torno da própria sobrevivência, né? E aí então a gente encerra esse primeiro vídeo. O próximo vídeo vai falar do período neolítico, que inicia aí cerca de 5.000 a.C., mas eu vou dividir para não ficar tão cansativo, né, que a gente passe um longo tempo aí falando sobre isso. Então eu vou encerrar aqui esse vídeo. As referências estão no final do terceiro vídeo, né, e estão também no nosso material didático. Então eu encerro aqui e retomo com vocês a partir do próximo tema, que é o Neolítico. Até breve.